Aí. Então, vamos lá. Quem que mandou? A nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre boas práticas, aquelas práticas que nós devemos, né, ter no nosso ambiente escolar, em sala de aula, com nossos alunos, para que possamos ter um bom desenvolvimento daquilo que nós estipulamos realizar com eles, né, em sala. Então, a nossa reunião de hoje é a reunião número 8. Eu olho o outro e o outro me olha. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a câmera e enriquecer ainda mais esse momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Então, aqui é mais um recadinho, né, daquilo que nós já sabemos, de permanecer na sala com a câmera aberta para registrar a nossa presença durante o nosso período de curso. Os objetivos para a nossa aula de hoje: compreender o conceito e os critérios que definem uma boa prática e analisar os elementos constituintes de uma boa prática no grupo de estudos formadores em ação. A nossa agenda para a nossa aula de hoje. Então, acolhimento, o início de conversa, conceitos importantes, conhecendo uma boa prática, o em ação. Na hora de realizarmos o em ação, meninas, eu só vou pedir a ajuda de vocês, porque como eu não tenho quais são os grupos que vocês têm formado já, depois, na hora que eu for realizar ali as salas temáticas, vocês só vão me falando, eu vou precisar formar, acho que uns 5 grupos, mas depois a gente vê. E daí também não precisa, de repente, ser os mesmos grupos que vocês já têm, porque não sei com quantos vocês já estavam trabalhando, né? Aí, por fim, vem a socialização e o para concluir. Então, antes de mais nada, né, eu sou a professora Daiane, estou aqui substituindo por essas 2 semanas a professora de vocês que foi para o Canadá. Espero que ocorra tudo bem. Minha primeira vez aqui no Formadores como professora. E se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, estou aqui à disposição. Então, acolhimento. Obrigada, Luísa. O acolhimento. Ser professor é uma missão desafiadora que exige paciência, dedicação e amor pela educação. É um trabalho que move mentes e corações, deixando um legado para o futuro. Diante disso, buscamos o nosso melhor e isso reflete-se em nossa prática pedagógica, né? Sabemos que sempre buscamos levar aquilo que nós temos de melhor para os nossos estudantes, seja em qual área for, e isso reflete, né, em toda a nossa prática. E daí fica uma pergunta aqui para vocês. Professor, qual foi a prática pedagógica que você realizou com seus estudantes e que ficou marcada na sua trajetória? Então, qual foi aquela atividade, momento que você teve com seus estudantes que, nossa, marcou demais pelo que aconteceu ou porque atingiu, né, o objetivo esperado, alcançou o objetivo esperado com todos os estudantes ou com algum estudante em especial? Alguém gostaria de contribuir, falar alguma coisa? Pode falar, Lídia. Oi, boa noite, gente. Então, é que recentemente o que me marcou foi com o sexto ano, sobre os causos, né? Nós trabalhamos causa recentemente. E eu passei uma atividade, né, para eles escreverem, conversarem com os avós, etc. E depois eles iam contar pra gente na sala. Só que eu não falei que eles iam ter que atuar. E daí, quando eu falei isso, foi muito engraçado, foi muito divertido. Eles entenderam o exagero do caos,
Foi muito interessante, assim, e eu acho que foi algo muito marcante para mim e para eles. Foi muito divertido mesmo, assim, e muito legal. Que legal. Que bom que né, conseguiu ali o resultado esperado, além, né, do resultado esperado. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma prática? Pode falar, Maria. Oi, prof. Então, essa situação eu até já havia comentado aqui outrora. É, foi um aluninho do 7º ano que ele sempre teve uma grafia muito pequenininha, apertadinha, sabe? A impressão assim daquela pessoa tímida ao escrever, Uhum. nervosa. Então, aí no decorrer do ano, eu fui passando para ele, fui deixando ele bem mais à vontade, e hoje eu vejo que ele está escrevendo assim, maravilhoso. Quer dizer, em vista do primeiro dia, ele Como está está muito bem. Então, eu senti, assim, sabe, muito gratificada pelo interesse dele em participar, e aquilo me marcou muito, sabe? Uhum. Última redação que eu pedi para ele fazer, olha, eu comparando assim a primeira e essa última, foi assim muito gratificante a diferença. Ah, ficamos, né, ainda mais por ver a evolução deles, né? Que Sim, no primeiro momento, exatamente. por vezes, se acham incapazes, que não vão conseguir, e chega Isso. lá na frente, tem um bom resultado. Desenvolveu, está muito mais desenvolto, sabe? Ele conversa, ele já brinca, ele chega a mim para pedir orientação, ele leva o caderno para eu dar visto, então ele é muito dedicado, sabe? Então eu senti assim que ele se desenvolveu bastante. Que bom. Eu tenho os sextos anos também aqui na escola onde eu trabalho, e a minha maior dificuldade com eles também foi com relação à escrita, principalmente porque eles vieram de uma época de pandemia e quase não tiveram conteúdo, né? Então, quase Sim, não tiveram atividades para trabalhar a escrita, acredito eu. E muitos com vergonha. Teve até um caso em específico que o aluno ele não sabia escrever, ele não sabia ler e simplesmente caiu no sexto ano, e ele tinha vergonha dos demais colegas porque a grande maioria conseguia ler, a grande maioria sabia escrever e ele não. Então ele não realizava as atividades, ele não participava, ele mesmo se excluía do restante da turma. Aí fomos investigando, incentivando, correndo atrás. Infelizmente, a mãe acabou tirando ele do colégio porque não conseguia levar ele, porque daí ele entrou para uma outra escola para fazer um acompanhamento. Aí a mãe acabou tirando ele do colégio e daí ele até eu levei um susto porque quando cheguei em sala fui fazer a chamada e falei, fulano, o que você está fazendo aqui? Se teu nome está como, né, no teu nome está transferido. Ele falou, professora, eu não quero ir para aquela escola, eu não conheço ninguém. E foi agora, no final do ano, né? Praticamente falou, ninguém fala comigo, só porque eu moro no bairro tal, os meninos da sala me julgam por eu ser do bairro, não sou, né, do mesmo grupinho deles, então ele está sentindo bastante, porque ele tem o grupo dele de amigos lá da escola, então ele todo dia está no portão da escola para cumprimentar o pessoal, ou quando está chegando, ou quando está saindo, e ele sente muito a falta. Eu falei, não, né? Incentivo, fala, estude, termine o ano letivo lá, de repente conversa com a mãe, ano que vem você volta aqui para a escola, volta com o teu grupo de amigos, ou quem sabe faz novas amizades lá na outra escola, né? Porque precisa voar também, não ficar só ali naquele grupinho. Mas é por aí. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma prática? Diga, Giovana. Giovana hoje está a caráter. Boa noite, pessoal. Desculpa, tá? É porque foi agora de tarde, daí a gente chegou quase ainda há pouco e não tive tempo de tirar tudo, tirei um pouquinho, mas ficou engraçado. Justamente isso que você falou, prof, e a nossa colega também falou, esse ano eu peguei uns alunos que eles são do Mais Aprendizagem, Uhum. e eu estava com muita dificuldade do sexto ano, porque tinha muitos assim, como você falou, veio da pandemia, né? E tem alguns que eles assim não sabiam nem formar as palavras direito.
né? Assim, eu estava trabalhando substantivo, verbo, essas coisas, e eles estavam com muita dificuldade. E aí a professora do PMA me chamou e disse: e agora o que a gente vai fazer com esses alunos? Porque assim como a gente é cobrado, né? Ela também estava sendo cobrada lá. E às vezes eu não conseguia assim dar um olhar diferenciado, nem assim especial, vamos dizer, né? Para aquele aluno, porque são, né, mais de 30 alunos na sala. E aí o que eu pensei? Eu falei para ela: olha, eu posso tentar usar minhas horas de atividades para mim fazer alguma atividade com eles, mas acabou não dando certo também porque sempre mudava o horário. E aí o que a gente teve de ideia? Como ela não pode ficar trabalhando só o letramento também, né? Porque eles têm um cronograma para seguir. Ela me apresentou o alfabeto silábico, que até então, assim, eu não sabia que tinha na sala de recursos, eu sabia que tinha, mas eu não sabia que a gente poderia usar. E aí ela falou: olha, tem o alfabeto silábico e a gente tem 3 alfabetos lá completos, né? Tinha mais de 300 palavras em cada alfabeto. E aí eu pensei assim: olha, então eu vou fazer atividades em cima desse alfabeto silábico e eu vou ver como que eu desempenho. Prof, então assim, eu fiz assim, eu peguei os alunos que estavam mais avançados e coloquei com esses alunos que estavam com atraso, né? Com defasagem lá no. E, nossa, vamos dizer assim, vamos colocar que a gente estava com uns 30 aluninhos, assim, mais ou menos, em todos os sextos, que lá na minha escola tem até o sexto G. Então, assim, vamos colocar que desses 30 aluninhos, a gente conseguiu com 25 que eles conseguissem compreender a formação dos verbos, das palavras, dos substantivos. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que eles realmente aprenderam. E assim, não ficou aquela coisa monótona, né, da gente colocar a palavra no quadro, ou dar o texto impresso, ou tentar empurrar assim, o tablet, ou colocar ele na frente do computador. Porque quando ele começa, parece que olhar assim, a letrinha ali e juntar, parece que eles ficam assim, mais incentivados. E eu vi que eles conseguiram aprender de verdade, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. E eu falei, né, para ela: olha, eu vou usar sempre agora, porque eu não sabia que podia usar. Eu levava, às vezes, no alfabeto, mas era um, assim, limitado. E aí eu pegava esses alunos e utilizava. Mas como ela falou: não, a gente pode usar porque é da escola, então usa na sala de aula, depois devolve, né, para a sala de recursos. Então eu comecei a usar, e aí ela também foi usando no PMA, e foi assim, sabe, casando, assim, uma atividade com a outra. E a gente ficou muito feliz, a gente ficou muito feliz com o desempenho deles, até de compreensão textual, porque eles não tinham, imagina, tinha uns que não sabia ler mesmo, era copista. E aí, quando a gente viu que eles começavam a ler e entender o texto, eu fiquei, sabe, nossa, eu fiquei muito feliz. Imagino mesmo, e até a felicidade deles, né? Que começaram ali a interagir com os próprios colegas, porque tenho certeza que Sim, eles ficavam, né, mais envergonhados por estarem naquela situação, mas que também sim. não foi uma culpa deles. Sim, e é isso que você falou mesmo. Sempre vão ser ou muito agitados quando, né, tem alguma coisa no comportamento, ou vão ser muito envergonhados. Por quê? Porque como ele não consegue entender como o outro, ele sempre, ou ele não quer ficar por baixo, ele faz a bagunça, ou ele se retrai e fica no cantinho ali, né? Então a gente conseguindo fazer eles interagir, eles desenvolvem muito mais rápido, é muito bom, né? Muito prazeroso, né? É verdade. É uma alegria para nós, né, também de conseguir alcançar ali o nosso objetivo, ainda mais em salas de aula tão cheias como nós temos hoje em dia, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então vamos seguindo aqui. Então, qual a importância de uma boa prática? Possibilita uma aprendizagem significativa por parte dos estudantes, ou seja, viabiliza a formação de uma consciência crítica reflexiva, é capaz de gerar maior engajamento dos estudantes, além de motivá-los para o desenvolvimento das suas atividades escolares. Como exemplo, nós podemos, né, ver até a prática ali da professora. Imagine se esse estudante ele ficasse no cantinho ali durante todo o ano letivo, ele tendo que se esforçar para aprender a ler, aprender a escrever, uma coisa que ele não teve lá atrás, né? Faltou para ele. Como é que ele estaria hoje? Será que ele estaria engajado em realizar as atividades junto com os outros colegas? Teria motivação
para participar, né, das atividades, individual ou em grupo? Em grupo, com certeza não, porque ele iria ficar, né, envergonhado diante da situação de repente não saber ler, não saber escrever, ou como a professora falou também, ele ia ser o oposto, aquele que ia estar agitando, querendo tirar a atenção para fazer outras coisas, menos a atividade. Viabiliza o desenvolvimento de novas habilidades e competências do estudante, preparando para desafios futuros. Então, os alunos, né, que aprenderam a ler, aprenderam a escrever, hoje, com certeza, já podem ir muito além, né? Além de criar pequenas palavras, além de ler uma palavrinha solta ou outra, já conseguem, com certeza, ler pequenos textos ou, né, os textos que são aplicados em sala de aula diariamente, construir textos, construir ali respostas nas suas atividades que são cobradas pelos professores. Possibilita a reflexão ao docente sobre sua própria prática, permitindo evolução e aperfeiçoamento contínuo na busca pela excelência pedagógica. Também um exemplo ali da professora, né? Se ela não soubesse que tinha tal material na escola, será que se ninguém tivesse falado para ela, né, dito para ela, se ela, não, você não pode trabalhar com esse material, será que ela conseguiria chegar nesse aperfeiçoamento contínuo? Porque, né, não deixa de ser, ela foi buscar a excelência com aquilo que ela, com o recurso que ela tinha em sala de aula, na escola, né? E o que caracteriza uma boa prática? Professor, você sabe o que uma boa prática pedagógica precisa conter? Escreva no chat uma palavra, o que você acredita ser fundamental para que nós tenhamos uma boa prática em sala de aula. Então, o que vocês acham que nós precisamos ter? Engajamento, planejamento, principalmente, né, planejamento, planejar antes de estar em sala de aula, o que é que eu vou levar para o meu estudante, o que eu vou precisar de material. O que mais? Aqui. Opa. Acolhimento, os alunos, né? Saber como recebê-los. Lógico que sempre nós vamos ter aqueles alunos que são mais agitados, aqueles que vão ser mais introvertidos, mais tímidos, saber como acolhê-los para realizarem a atividade, e até mesmo quando chegam em nossa sala, né, de aula, de que maneira que nós podemos recebê-los, os objetivos, o que nós queremos com aquela nossa prática. Organização, nos organizarmos, né? Antes de chegarmos em sala de aula, o que eu vou precisar de material, ou o que eu vou aplicar para os meus estudantes hoje, amanhã, semana que vem, de que maneira, quanto tempo eu vou precisar para realizar essa atividade, vai ser uma aula, duas. Planejamento, organização do tempo, né? Como eu falei, a questão de quanto tempo nós vamos ter. Domínio, dominar aquele conteúdo que nós vamos levar para os nossos estudantes, porque eles percebem, né? Quando nós chegamos em sala de aula e, professora, o que vai ter hoje? Não, peraí, deixa eu ver o que vai ser hoje. Então, ter domínio daquilo que nós queremos passar para eles, sensibilidade. Nos dias de hoje, com as turmas, né? Dependendo de qual comunidade eles estão inseridos, sempre vai ter aquele que vai precisar ter uma atenção um pouquinho maior, um olhar diferenciado. Eu atuo aqui, eu sou, né, do litoral do Paraná, e atuo em duas escolas. Uma das escolas onde eu trabalho é uma região mais carente, então até aconteceu com um aluno de 8º ano. Ele e a irmã são da mesma sala, da mesma turma, né? E por muito tempo eles se ausentaram da escola e ligava, a mãe não comparecia e não ia, até que o aluno, nesses dias só de chuva, foi para a escola e estava com um cheiro muito desagradável. E todos os colegas da sala simplesmente saíram correndo, falando alto, dando risada, enfim, falando coisas super negativas, e ele simplesmente só baixou a cabeça, deitou na carteira, jogou a mochila por cima da cabeça, tipo, né? Alguém me tira daqui urgente.
E daí eu fui, né, eu estava em outra turma, estava indo para a turma deles, e vi aquele alvoroço no corredor. Falei, gente, o que aconteceu? Não, professora, não entra nessa sala porque ela tá podre, o fulano tá aí, tá muito fedido, não sei o quê. E ele já não vinha para a escola, já não estava indo para a escola antes, né? Falei, não, gente, calma, o que é que tá acontecendo? Eu entrei, aquele cheiro super forte, fui até ele, falei, fulano, vem comigo, vem com a professora. Peguei na mão dele, fui, falei, o que aconteceu? Ele falou, não, professora, né, eu não tenho condições, chovendo muito. A resposta que ele me deu foi que ele tinha pisado na lama e tal, e daí ficou com um cheiro forte, mas o cheiro a gente percebia que não era só de ter pisado numa lama, né? Aí levei para a equipe pedagógica, pedi ajuda para as pedagogas, e daí as pedagogas foram correr atrás para saber o que estava acontecendo. Conseguiram falar com a mãe. E a mãe falou: olha, nós estamos passando por muita dificuldade, porque o marido morreu, daí não conseguiram receber mais a pensão do marido. Ele só voltou para a escola com a irmã porque cancelaram, foi cortado deles o Bolsa Família. Então, a única alternativa que eles encontraram de sair daquela situação era os filhos indo a qualquer custo para a escola para tentar resgatar o auxílio. E daí nós começamos naquele mesmo dia uma mobilização para ajudar aquela família. As pedagogas foram até na casa da família e viram que eles realmente estavam numa situação muito difícil. Não tinham o que comer, as roupas que tinham estavam numa situação muito deplorável, né? Por isso o forte odor do menino na escola. E daí nós começamos uma mobilização, arrecadamos roupa para toda a família, calçados, alimentos, cesta básica, enfim, mantimentos. E daí ele e a irmã voltaram para a escola e assim, eles voltaram para a escola, lógico, né? Eles hoje vão limpinhos, vão com roupas confortáveis, não vão com tênis molhado. E eles são 2 alunos que, ao contrário de toda a turma, eles são muito estudiosos. Eles chegaram na minha aula, daí quando eles retornaram de vez, era dia de avaliação, e sem saber do conteúdo, eles foram muito bem. Eu falei, olha, num outro dia, né, quando eles acabaram faltando, eu falei, olha, quando vocês estavam em sala de aula, sem eles, vocês não chegaram nem nos 10% praticamente do que eles me entregaram na prova. E eles que não estavam vindo há muito tempo, olha o resultado que eles me entregaram. Aí, né, fizemos uma mobilização com toda a turma também, chamamos a atenção, mas assim, questão de sensibilidade, né? Olhar para o nosso estudante. Tem estudantes que de sexto ano que falam: ah, não, professora, ontem eu não vim para a escola porque eu estava ajudando o meu pai a trabalhar. Mas trabalhar no quê? Com quem teu pai trabalha? Fala, né? De repente, às vezes a gente precisa de algum, tem pedreiro, enfim. Não, professora, meu pai mexe com drogas. Então, aí a gente fala, meu, mas sexto ano, uma criança de sexto ano não tinha que estar mexendo com drogas, né? Deveria estar na escola estudando, que é o correto. Então, ter essa sensibilidade aí faz parte da vida do professor também. Nós temos que olhar com um pouquinho mais de atenção para os nossos estudantes. Motivação é o que nós acho que mais temos, né, para trabalhar em sala de aula, porque sem motivação, um professor, acredito eu, que sem motivação ele não vai. Motivação, dedicação e muitas vezes trabalhar por amor, porque, olha, é cada realidade que nós encontramos, empatia, olhar com mais carinho, né, para o nosso próximo, incentivá-los, mostrar que eles são capazes. Imagina se aqueles estudantes que nós recebemos no começo do ano, que vieram de pandemia, que não sabiam ler e escrever, e nós deixássemos no canto da sala de aula, tratando como se fosse um outro qualquer, será que hoje, no final do ano, eles teriam alcançado esse nosso objetivo? Será que eles iriam passar por um 7º ano sabendo ler, sabendo escrever, produzir textos, por mais que contenham os erros deles? Então, temos que também ter tudo isso, né? É um conjunto, segurança, porque também não está fácil. Paciência temos que ter e muita, despertar o interesse do aluno, escuta. Pois é, tadinho. Não sou de União da Vitória, sou do litoral do Paraná, sou de Paranaguá. Então, vou passar aqui o videozinho para vocês.
vídeo, né, vimos algumas boas práticas do que nós devemos levar para a nossa sala de aula, né? E é sobre isso que vai ser a nossa. Vamos continuar com a nossa aula. Então, pensar ali em quais boas práticas, o que nós podemos pensar para melhorar ainda mais as nossas aulas. A importância do compartilhamento. Compartilhar boas práticas na docência é essencial para criar uma comunidade educacional colaborativa, promovendo a troca de conhecimentos, o aperfeiçoamento das metodologias e a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Uma melhor, aliás, um modo de compartilharmos, né, boas práticas vem sendo os grupos de estudos, né? Porque sempre tem uma ideia que eu pego daqui, uma ideia que eu pego de lá, e junto levo para minha sala e consigo aplicar para os meus alunos. Então, troca de conhecimentos viabiliza o crescimento profissional e domínio do conhecimento, aperfeiçoamento das metodologias, permite a diversificação da prática didática e maior engajamento. Então, né, eu já ouvi falar dessa metodologia, dessa atividade ou desse recurso, mas eu não sei muito bem como utilizar. Então, buscar ali, compreender mais como é que funciona, de que maneira que eu posso utilizar. Melhoria da aprendizagem. Possibilita que o estudante aprenda mais e melhor com motivação, autonomia e reflexão crítica. Então, também, né, a questão ali do estudante, ele tem uma melhor aprendizagem, consegue se sentir mais motivado, vendo que ele está tendo resultado, até que a professora, o professor espera, e ele fica, né, eu estou conseguindo fazer atividade, ele vai se esforçar para fazer cada vez mais. Conhecendo uma boa prática. Como já vimos, compartilhar práticas pedagógicas exitosas é essencial para o desenvolvimento da educação. Como disse Paulo Freire, a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Professor, que tal conhecermos uma prática exitosa realizada no Grupo Formadores em Ação? Conheceremos agora a prática da professora Maria Elizabeth, do Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Custódio Neto, desenvolvida na Jornada 2 de 2022, na temática de língua portuguesa sobre aprendizagem colaborativa na rotação por estações. Aqui só aparece uma foto, porque a professora ela não permitiu que nós apresentássemos o vídeo dela sobre a atividade desenvolvida. Então, aqui só tem uma fotinha dos estudantes com um texto ali realizado na estação. Então, a prática realizada pela professora Maria foi utilizando a metodologia ativa rotação por estação e teve por objetivo o trabalho colaborativo entre os pares, buscando a interação e a aprendizagem significativa. E aqui foi a maneira, né, que ela desenvolveu a atividade. Então, primeiro teve a escolha da temática e das aulas no RCO. Ela apresentou as aulas, conversou com os estudantes, né, sobre qual que era o assunto, a temática. Depois, eles foram para a elaboração das atividades nas estações, então analisaram e customizaram as aulas, fizeram a parte de pesquisa e prepararam daí as estações. Na sequência, foram para a realização, né, para as estações, onde os estudantes daí fizeram a rotatividade, a aplicação da metodologia rotação por estações. Na sequência, veio a retomada, fizeram uma roda de conversa para falar sobre o que aconteceu, né, o que eles viram nas estações por onde eles passaram, e em seguida teve uma gamificação no Kahoot com questões que eles mesmos viram também nas estações das quais eles presenciaram no ambiente que eles estavam. E no final teve o feedback com uma avaliação formativa, uma autoavaliação do que eles realizaram na atividade. Os depoimentos dos estudantes e dos professores participantes do projeto de integração apresentam elementos que mostram seu envolvimento com a atividade desenvolvida, bem como a aprendizagem no ambiente digital e desenvolvendo a autoestima e o protagonismo juvenil. Em ação. Então, para a aula de hoje, a nossa atividade, nós vamos trabalhar, vocês vão pensar ali em algumas práticas, pensando em cada um dos elementos
que precisamos pensar para levar para a sala de aula, né? Então, planejamento, a metodologia, engajamento, recursos e compartilhamento. Então, pensando na implementação dessa jornada, eu vou organizar vocês em 5 grupos. Como eu falei, né, no começo, lá no início, talvez eu não consiga colocar vocês nos mesmos grupos que vocês já estavam realizando as atividades das outras aulas, mas não tem problema, porque a aula para essa atividade de hoje, ela não vai ser realizada por séries, tá? É só para pensar ali mesmo em práticas para os elementos do planejamento, metodologia, enfim. Então, vocês vão descrever 3 ações que podem ser levadas em consideração para a execução de um dos 5 elementos fundamentais para uma boa prática. Cada grupo fará as suas considerações sobre um dos elementos. Registrar o que foi dialogado no documento. Então, vocês vão redigir, eu vou colocar aqui para vocês a cópia. Eu já fiz aqui. Aí vocês vão decidir ali, né, quem digita, se todos vão digitar, e depois quem é que vai apresentar ali quais foram as ideias que vocês realizaram. Vou colocar aqui. Ah, não, perdão, eu mandei a da aula de hoje. Não, mas esse aqui. Mandei a cópia dos slides. Esse aqui é o da atividade. Leitor, editor. Concluído. E agora eu só vou criar as equipes. São as temáticas. Tá. Vocês querem ficar nas mesmas equipes que vocês já estavam ou não precisa necessariamente? Fazer aqui 4, 8, 2. Para mim, não necessariamente, prof. 17. Então, beleza. Deixa eu só fazer aqui. Então, tá bom. Três. Aqui. Tempo. Então, aqui é só para mostrar para vocês, meninas. Então, é esse documento aqui que eu enviei para vocês. Então, aqui é o primeiro slide, é o vídeo que eu já passei. Aí. E daí, cada grupo, eu vou colocar aqui só no nome das salas, cada grupo vai ser um nome, né? O grupo 1 vai ser o grupo planejamento, grupo 2, metodologia, grupo 3, engajamento, grupo 4, recursos, e o grupo 5, compartilhamento. Então, daí cada grupo só vai pensar em 3 ações ali que acreditam ser essenciais para pensarmos ali enquanto nossa prática, para termos, né, uma boa prática. Então, planejamento, metodologia, engajamento, cursos, compartilhamento. Uhum.
Aí, meninas, foi. Oi, Maria, tá sem sala? Maria e Patrícia. Bom, Patrícia tá indo.
Eu tô certa? Eu vim parar em outra sala. Tá certa. Ô, prof, a gente estava comentando as atividades, se cortou. Ai, perdão. Desculpa. Deixa eu ver aqui. Depois coloco para vocês com mais detalhes no grupo, viu, meninas? Elizabeth e as Marias. Vou compartilhar aqui. Então, aqui, o que caracteriza uma boa prática? Tem o vídeo que eu já passei para vocês. E aqui é a atividade que vocês realizaram, né? Então, tinha as equipes planejamento, metodologia, engajamento, recursos e compartilhamento. Quem gostaria de começar falando ali do planejamento? O que vocês colocaram? Quem que ficou na equipe 1, no grupo 1? Para nós, né, Ivanete? Quer falar? Ivanete. Nós somos do grupo 1. Quem que fez planejamento? Foi eu, a Ivanete, não lembro das Patrícia. Eu também estava. Eu não estou com o arquivo, ela ficou falando, Maria nós José. falamos e ela anotou, mas acho que ela está... A primeira parte que a Ivanete digitou foi que, deixa eu lembrar que foi a primeira ação, né? Lembrei, que nós temos que trabalhar as metodologias diversificadas, né? O conteúdo pensando na participação de todos, porque um aluno ele não é igual ao outro, como a professora Daiane falou. Então, o nosso planejamento foi pensando assim, que um aluno pode ter um problema que o outro não tem. Nem eu na minha sala, eu sofro muito lá no 6º ano, que tem uma aluna que ela tem baixa visão, e nós temos que fazer prova diferenciada para ela em quase 100% a letra, a caixa alta, né? E então seria o primeiro, trabalhar com o conteúdo, pensando nas participações de todos, como a professora falou, depois a metodologia diversificada, que também foi a ideia de uma colega, né? Não podemos ficar sempre na mesma tecla, só o quadro negro, ou só a atividade no caderno, nós temos que ter no nosso planejamento várias diversidades para que aquele que não consegue pelo áudio consiga pela escrita, ou, né, ou por um desenho, ou por uma brincadeira lúdica. Essa foi a segunda parte da nossa metodologia. E o terceiro, nós pensamos que o planejamento do conteúdo adequado para o ano em questão. Não adianta eu querer passar orações subordinadas para o 6º ano, e daí ele não vai conseguir entender, porque ele não chegou até a conjunção, né? E temos que ver o que está pedindo para aquela determinada série, para que o nosso planejamento possa ter um sucesso no final, né? Para que todo aluno possa aprender segundo o seu nível. É isso aí. Mais alguém gostaria de compartilhar, falar alguma coisinha de planejamento? Então, vamos passar para o 2. Grupo de metodologia. Quem vai falar? É o nosso. Estava dormindo aqui. Gente, então, nós chegamos nessas 3 ações aí, pensando nas metodologias, né? Ou pensando na rotação. Primeiro, motivar o engajamento dos alunos, né, para a rotação por estações. Então, olha, nós vamos fazer essa dinâmica, né, da aula e tal, apresentar e motivar. Se não motivar esse engajamento, não vai dar em nada. A segunda seria dividir a turma em 4 grupos. A própria professora, né, tem que fazer esse comando aí. E o terceiro, o monitor da sala fica responsável por anotar a participação dos alunos e otimização do tempo.
É isso, professor. É isso aí. Principalmente ali a questão de tentar, né, motivar o engajamento dos estudantes para que eles realizem, né, a atividade, independente se vai ser rotação por estação, se vai ser uma atividade qualquer em grupo, porque se eles não se sentem motivados, eles ou não fazem, ou também, né, fazem de qualquer jeito, fazem por fazer ali, não entregam aquele objetivo que nós tínhamos esperado. Grupo 3 do engajamento. Vamos ver na chamada aqui de vocês. Alguém que tem um pouco mais de voz aí, pode falar? Acho que é a Ana, né? Eu falo. A Cláudia. Professora, uma das atividades assim, que a gente acha que pode desenvolver, mobilizar esse engajamento, é iniciar a aula retomando o conteúdo da aula anterior através de uma gamificação, de um jogo, que pode ser o Word Wall ou qualquer outro jogo que a gente acha aí na TV, hoje no Educatron, né, a maioria das escolas tem, ou de repente até uma atividade oral, mas em forma de jogo, uma coisa simples, mas que pode promover aí já esse engajamento aí no início da aula. Aí uma outra ideia é determinar o tempo em algumas atividades, porque como eles são competitivos, a gente percebe, né, que quando a gente põe aí, estipula, vocês têm 10 minutos para essa atividade, né, para quem começar primeiro, ou de repente você pode até premiar em alguma coisa, né, enfim, eles gostam bastante, e aí a gente percebe que tem uma participação muito maior. E num terceiro, né, uma terceira sugestão, propor essa ideia foi até da Flávia, achei interessante, ela determinou um dia da semana para ter uma aula diferente. Então, as crianças criam uma expectativa, né, durante a semana, para que chegue aquele dia e para que tenha essa aula diferente, que seja no mínimo detalhe, mas que saia aí do formato tradicional, né? E aí inclusive a Flávia falou que percebeu até uma mudança na questão do comportamento, do andamento aí da turma, né, com essa sugestão, com essa atividade, né, que de certa forma propõe aí um engajamento. Então a gente pensou nessas 3 sugestões. Interessante. Principalmente ali, né, iniciar a aula retomando um conteúdo da aula anterior e utilizando a gamificação, né, não, como falaram, não necessariamente uma gamificação, mas alguma dinâmica, alguma coisa que remeta ao conteúdo, né, da aula anterior, para que eles também retomem um pouquinho puxem na memória deles aquele conteúdo que eles viram, que de repente, eles sabem que eles viram, mas ainda está um pouquinho esquecido. Determinar o tempo em algumas atividades é essencial, né? Porque senão acaba, às vezes, tomando tempo demais em uma coisa e faltando tempo para outra. E interessante também é propor uma aula diferente num determinado dia da semana. Nos últimos 2 anos, 2021 e 2022, eu trabalhei na Ilha do Mel, na comunidade de Encantadas, e por conta, né, do local onde eles estavam inseridos, também salas de aulas com muito pouco aluno, 5, 8, 12 no máximo. Tinha uma turma em 2021, no terceiro ano do ensino médio, tinha uma aluna só. Então, assim, tínhamos que buscar engajamentos diferentes para que eles também pudessem estar em sala de aula, porque por mais que estava ali todo mundo bem próximo, né? A escola é bem pertinho da casa dos estudantes, mas mesmo assim eles não se sentiam motivados. Então, nós não só eu, né, quanto outros professores também, nós pensávamos nessa questão de uma aula uma vez por semana, de uma forma que não fosse dentro da sala de aula. Ou nós íamos para a praia, ou nós íamos em algum morro que eles tivessem como, né, subir, e lá nós tínhamos a nossa aula de frente para o mar. Então, e daí o que eles faziam? Eles, lógico, tinha que ter a colaboração de toda a turma. Então, eles já repreendiam os colegas: olha, se você não parar de fazer bagunça, ou se você não fizer atividade, nós não vamos poder sair, nós não vamos na praia, nós não vamos no morro, nós não vamos no campo de futebol, enfim. Então, daí,
ou não vamos sair para fazer um piquenique. Eles mesmos já chamavam a atenção dos colegas para poder realizar atividade fora da sala de aula. Oi, Cristiane. Nesse caso aí que você está comentando, você está conseguindo ouvir, professora? Eu achei interessante você comentando, né? A outra professora também expondo, né? Uma vez por semana algo diferente. Mas dependendo da realidade, por exemplo, eu tenho uma turma com 34 alunos de novo ano, né? E nesse momento que nós estamos, né? Aulas batendo com feriado, aí nós temos prova Paraná ainda, né? Já foi aplicado o SAEB, já, né, implementei com eles, eu fiz a atividade de rotação por estações. Então, assim, não dá, são poucas aulas. Não, assim, não dá para a gente... Ou, de repente, já pensar para o próximo ano, né? Levar, né, algo diferente uma vez por semana. São poucas aulas. Né? Então, dependendo do contexto, nessa situação sua aí, eu achei bem interessante, né? Que precisava, era necessário, né? Mas dependendo lá, uma vez por mês, a cada 5 semanas, de repente, né? Fazer um combinado, né? Tudo é questão de planejar. É importante fazer algo diferente, sim, né? De vez em quando, para chamar a atenção deles, né? E ter uma nova abordagem, né? Despertar curiosidade, eu penso que seja assim. Só que eu até comentei agora no meu subgrupo que nós estamos muito sobrecarregados, muito mesmo. E a gente precisa cuidar disso, né? Senão, daqui a pouco, ninguém aguenta mais, não é? A gente precisa administrar isso, porque né, a gente não faz só isso, né? É bem complexa a situação. A gente conversou um pouquinho a respeito disso no outro grupo. Era só isso. Oi, Ana, pode falar. Uma outra coisa que agora, né, eu me lembrei que a gente faz muito na escola, até por conta da frequência, que não deixa de ser uma atividade de engajamento, eles terem o piquenique. Você falou do piquenique, eu me lembrei. Eles terem o piquenique, eu recreio um pouquinho, uns minutinhos a mais para a turma que veio, né, que frequentou a semana toda, que teve 100%. Não é diretamente ao conteúdo, mas é uma forma de engajamento. E com relação ao que a prof falou, essa atividade, essa aula diferente, não é nada mirabolante, né? E é dentro do próprio conteúdo. Então, se a gente está trabalhando os descritores, se você está trabalhando, né, alguma coisa prova Paraná, ou que nem a gente trabalhou aí, SAEB, é dentro do conteúdo, não é nada mirabolante, não, para tomar o nosso tempo. Não, nós pegamos o conteúdo, só saímos da sala de aula para trabalhar o conteúdo num outro ambiente, né? Oi, Flávia. É isso que a Ana comentou. Essa aula diferente que eu propus para eles, mas é assim, tudo dentro do conteúdo que eu estou trabalhando. Aí, o que eu faço? Eu vou para a internet e procuro alguma coisa que outro professor já fez. Então, por exemplo, a última, eu achei um bingo dos verbos. E eles se divertiram muito. Achei assim, uma maneira gostosa deles aprender, né? Porque aí está trabalhando os tempos verbais. E é o que todo mundo já tinha comentado, como eles vieram da pandemia, então tinha aluno que não sabia o que era verbo. O dia que eu perguntei, eles chutaram tudo da frase, menos o verbo. E aí eu percebi que eles não sabiam o que era verbo. Falei, meu Deus. Falei, como que eu vou trabalhar tempo verbal se o aluno não sabe nem o que é o verbo? E aí eu comecei assim, então, como falaram, é uma maneira diferente de abordar, mas o assunto que já está ali no próprio RCO, porque a gente sabe que tem muita coisa para a gente dar conta, né? Então, não dá para a gente fugir muito daquilo. Não, Deus me fugir muito é mais uma coisa para nós darmos conta. Aí eu procuro, assim, aí outra ideia que eu achei esses dias que eu tô com vontade de fazer é um texto com pirulito. E aí eles têm que ler o texto lá na frente para todos, e aí ganham um pirulito. Porque é o sexto aninho, sabe? Que é a sala que eu mais tinha dificuldade. Só que eles são 16 alunos também. Aí entra no que a Cris falou. É uma realidade diferente quando você tem 16 e 30 numa sala, né? Não, 34, nono ano. A nossa realidade. Nono ano, né? Calor, ai, meu pai, um ventilador só. Nem faz. Às vezes é 16 com dupla personalidade. Bem isso, às vezes é 16 tem outro dentro.
Quando eu trabalhava na ilha, que eram bem poucos alunos, nossa, eu inventava um monte de coisa, lembrancinha, preparava algum doce, né, com um tema ali da aula, um chocolate, colocava um adesivo. Agora, a minha realidade é totalmente diferente. Turmas com 30, quase 40 alunos não tem como. Então, vamos caminhando conforme, né, a nossa realidade também. Ai, prof, mas agora eu fiquei com uma inveja sua. Imagina você dar uma aula. Eu fiquei também, ir para a praia com uma aluna só. Gente, sem aula. Esse negócio de ir na praia, na Ilha do Mel. Ah, não. Vamos trocar? Vamos fazer uma troca aí uma semana? Estou achando que eu vou pedir remoção desse lugar aí. É bom, mas para quem não gosta de travessia de barco, já não recomendo, porque daí, né, tem a conta, por conta, ainda mais com esse tempo, chuva, vento, cada viagem era o coração ia lá e voltava. Coloca o colete. Oi, meninas que levantaram ali a mão, Ana e Ivanete, querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de saber onde é que essas meninas trabalham, que tem alunos na sala de 15 alunos, porque, misericórdia, eu estou esperando. Não conta, não, senão vão pedir remoção. Não, é isso que eu ia falar. Eu nem posso pedir remoção, porque eu sou PSS. Não, gente, a minha não tem, não. Sextos anos tem 30, 32, 35. O problema que está faltando na minha metodologia. As minhas turmas também têm em torno de 30. Os meus alunos não estão aprendendo 100%, que está faltando o mar e o barco, e o morro. Fazer uma aula de campo, propõe na escola, ó, vamos para o mar, vamos lá para a Ilha do Mel, conhecer a realidade dos outros estudantes. Eu vou fazer um ofício já, porque isso está muito injusto. Nada disso se compara a uma sala que tenha Vinícius. Legal, meninas. Parabéns para vocês. Moraes, prof. Oi? O Vinícius de Moraes? Ah, com certeza deve ser, né? Olha, seria bom, mas é muito sonho, né? Então vamos lá. Ivanete, quer falar mais alguma coisa? Flávia, levantaram a mão. Ah, não, só para responder. Eu pertenço ao NRE de Baiti, aí eu moro num município que tem cerca de 4.000 habitantes. Se chama Conselheiro Marim, que não sei nem se vocês acham aí no Google, mas deve achar. É bem pequeno o lugar. Então vamos seguindo aqui, senão não vai dar tempo. Recursos, quem foi no grupo 4? Quem quer falar aí, comentar o que pensaram? Nós somos o 4. Vocês querem falar, gente? Pode ir, Cris. Pode falar, Cris. Olha, as professoras fizeram aqui, né? Ajudaram a fazer. Eu, no caso, eu iria colocar outra coisa aqui, né? Mas aí diz assim, ó, descreva 3 ações necessárias para a utilização de recursos que são essenciais para a construção de uma boa prática. Então, como o nosso caso era recursos, a gente pensou em algo que nós não sabíamos o que as outras professoras iriam planejar, né? Então, número 1, o que nós colocamos? Ação 1, providenciar um plano B para ou em caso de mau funcionamento da tecnologia. Então, deu problema na tecnologia, nós teríamos que ter um plano B. Aí teríamos que preparar, ação 2, antecipadamente o que vai ser usado, né, na aula, cópias, tesoura, cola, vídeos, papel colorido, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar papel colorido, fazer uma prévia do tempo que será utilizado em cada recurso. Então, aqui no caso, ficou como nossa terceira ação, né? E foi isso que a gente planejou aqui, de acordo com o que poderia entrar, né? No início, né? As outras professoras apresentando, porque a gente não tem uma noção, né? Bem certinho, não teria, né? De quem iria apresentar, e nós fomos colocando ali, supondo, né? Algumas suposições, e pensando bastante nesse plano B, porque às vezes a gente pensa tanto ali na questão tecnológica, acaba energia, ou a internet falha, né?
Aí eu achei importante. Eu, se fosse fazer sozinha, eu não teria conseguido pensar tão rapidamente tudo aquilo ali. Porque eu não tinha entendido muito bem o comando da atividade. Eu até comentei aqui com as professoras, né? Eu estava dando andamento aqui, mas pensando uma outra coisa. Aí a professora começou a explicar, a Eliana, aí que eu fui entender. Eu achei que eu tinha entendido e eu não tinha entendido. Aí, se alguém quiser comentar alguma coisa do meu grupo, fica à vontade, viu, gente? Mas é isso aí mesmo, meninas. Alguém mais do grupo 4 quer comentar alguma outra coisa? Não, então vamos para o 5. O 5 e último era o compartilhamento. Quem quer compartilhar aí conosco o que vocês colocaram? Nós pensamos em realizar campanhas de conscientização, que os alunos vão passando de sala em sala, falando sobre temas importantes, né, como dos trabalhos que eles realizam, né, e língua portuguesa, eles aprendem sempre, né, produção de cartazes, divulgação, daí trabalha também a parte de oratória, né, trabalha a desenvoltura, enfim, quem é o aluno mais tímido pode ter, né, começar a trabalhar isso nele. As culminâncias semestrais, né, que já acontecem em escolas integrais, de ensino integral, que são muito bacanas, né, que acontecem nas eletivas e também nas escolas, como que fala? No 20 de novembro agora também, né, na Consciência Negra, que as escolas trabalham na multidisciplinar, né, da equipe multidisciplinar está trabalhando para a gente fazer, e divulgar as boas práticas nas redes sociais, que está cada vez mais comum, né, os alunos tomando conta, ou então ficar alguém encarregado da escola, sempre postar, marca o NRE, né, marca a tutora, diretor compartilha, os alunos compartilham. Fazer o pessoal tomar conhecimento, né? É isso aí. Que você queria comentar aqui, não lembro qual foi, que comentaram a maneira, né, acho que foi aqui de engajamento, de como puxar, né, os alunos para a escola. Numa das escolas onde eu trabalho aqui, uma maneira que nós tivemos, né, de alcançar lá o maior índice de frequência dos estudantes, uma vez por semana, nós temos jogos na hora do intervalo. Daí o intervalo é de meia hora para todo mundo, mas só participa do jogo aquelas duas turmas que tiveram o maior índice na semana anterior. Então, daí elas já estão escaladas para participar do jogo. Aí no dia ou é futebol, ou é vôlei, ou é queimada, que eles gostam também. É uma maneira que vem dando certo lá na escola, porque daí os que querem jogar já cobram, porque daí tem que ser, né, a turma toda, ó, a turma tem que ter um bom índice ali, né, uma boa presença para poder participar, senão semana que vem não tem jogo para vocês e também não vai ter o intervalo de meia hora, então eles, ó, já correm atrás dos colegas para ninguém faltar. Então aqui nós finalizamos, né, na nossa prática de hoje. Vamos retomar aqui. Então, o que nós vimos na prática? O desenvolvimento de boas práticas é essencial para promover a aprendizagem significativa dos estudantes e fortalecer a avaliação formativa. Essas práticas facilitam a compreensão profunda do conteúdo, incentivam o engajamento dos estudantes e fomentam o desenvolvimento de habilidades e competências. A reflexão constante do docente sobre sua prática pedagógica possibilita aprimoramentos contínuos, assegurando que as estratégias de ensino estejam alinhadas com as necessidades dos estudantes e criando um ambiente educacional mais eficaz e significativo. Então, pensando ali, né, na junção daqueles elementos para uma boa prática, nós conseguimos alcançar principalmente aquele resultado que nós queremos, né? Seja ele qual for, no desenvolvimento de alguma atividade, levar os estudantes para realizarem uma atividade de repente fora de sala de aula, então é tudo uma soma, né? Um vem somando com o outro. Aqui, agora eu vou compartilhar com vocês o link de um quebra-cabeça. Deixa eu só fechar aqui e vou colocar no chat. Vou dar uns minutinhos
Quem conseguir montar ele primeiro, eu vou pedir para que avise, daí eu vou compartilhar, vou pedir para a pessoa compartilhar aqui para nós vermos a mensagem. Então, o que aprendemos hoje? Professor, para concluir, vamos refletir sobre o que aprendemos hoje. Porém, faremos de uma forma diferente. Você terá que descobrir o conteúdo da síntese da reunião de hoje, juntando as peças. O primeiro que terminar, levanta a mão e compartilha com os demais a síntese de nossa reunião. Fica tranquila, Sirlene. Então, eu coloquei aqui no chat para vocês o link. Quem terminar primeiro aí, só me avisa que daí nós colocamos para compartilhar a tela e vermos qual é a mensagem que tem nesse quebra-cabeça. O Ivanete quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada, ou não sei se... Terminei, professora. Terminou? Então, vou parar aqui meu compartilhamento e você compartilha. Para vermos qual é a mensagem. Ah, Giovana também. Veja aí quem quer. Estou fazendo meus cálculos. Essa aqui, não é isso? Isso aí mesmo. Então, a mensagem lá do quebra-cabeça diz assim: hoje refletimos sobre o que uma boa prática precisa conter, levando em consideração o contexto das implementações do grupo de estudo. Cabe ressaltar que, além de um bom planejamento, metodologia, engajamento e recursos, é essencial compartilhar as boas práticas construídas.
Assim, melhoramos a aprendizagem dos nossos alunos e aprimoramos nossa prática didática. Então, essa é a mensagem do quebra-cabeça, né? Juntos ali na construção, no debate, apresentando o que passamos em sala de aula com os nossos docentes. Nós temos ali, de repente, também novas ideias do que levar para nossas aulas, conhecemos realidades das quais, às vezes, nós achamos, né, que não possa existir ou que está muito longe da minha realidade, mas está cada vez mais, né, presente, infelizmente, ali na vida dos nossos alunos. Eu só vou mostrar rapidinho como é que dá para montar quebra-cabeça nessa plataforma. Não sei se vocês já conheciam, eu não conhecia ainda, só fiquei conhecendo aqui para ministrar essas aulas para vocês. O site, né, é esse mesmo. Deixa eu copiar aqui. Posso parar aqui, né, Pro? Pode sim, aham. Então, e dá para montar quebra-cabeça com qualquer imagem. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui você pode se cadastrar, né, com o e-mail @escola mesmo. Quando você se cadastra, ele vem aqui para o início. Aqui em meus quebra-cabeças é quando você já monta e quer utilizar, de repente, com alguma turma, ele fica salvo aqui. E para criar, você vem aqui, ó, em criar, e daí ele já aparece para você ir só, né, selecionando ali e respondendo. Então, escolher arquivo, aí você pega algum arquivo que você queira, uma imagem. Eu fiz aqui como exemplo de um mapa mental. Aí, né, coloca o nome do teu arquivo, você consegue administrar aqui, ó, qual que é o nível das peças, se você quer fácil, difícil. Qual o formato das peças, também aqui embaixo você pode escolher, ó. Professora, mas isso daí é uma plataforma para criar? É uma plataforma online que você cria o quebra-cabeça. Só eu ter esse link que eu consigo entrar aí e produzir. Nesse último que eu mandei aqui, ó. E como que eu faço para guardar esse tipo de link e não esquecer isso dessa aula de hoje? Eu vou mandar, a outra turma também, né, que eu ministrei hoje à tarde, eles também me pediram, eu vou colocar depois ali, quando eu atualizar com a aula de hoje, eu coloco o link lá para vocês. Ok. Tá? Oi, Giovana. Então, Cris, tá pedindo aqui para a gente se inscrever, né? Primeiro, acho que é que nem aquele Word Wall, você se inscreve. Daí, para você entender, você coloca como favorito no teu computador, que ele já salva. Também dá para você salvar como favorito. Uma professora, a Eliana escreveu aqui, favorita. Mas acho que eu vou fazer isso. Aí, então, aqui, ó, aí você, né, seleciona qual tipo de peça que você quer, que tem o teu quebra-cabeça. Rotação, se você quer que as peças, né, virem de cabeça para baixo, aí isso daí tem que girar. Álbum, se quiser já salvar em algum álbum. E daí só clicar em criar. Ó, e daí ele já cria. Quando nós mandamos para o estudante, cada um tem a sua... Ninguém consegue mexer, né, na peça de ninguém, cada um joga monta o seu quebra-cabeça, e daí fica salvo na tua pasta aqui em cima, né? Meus quebra-cabeças, ó. Tem 3 já aqui de novo. Muito legal. Tem limite de quebra-cabeças, prof? Não, acredito que não. Não apresentou aqui nada. Mas eu acredito que é do mesmo jeito lá que o Word Wall, né? Só que aqui é só quebra-cabeças nessa plataforma. Muito legal. Legal, né? Então, vamos finalizar aqui. Então, só para lembrar também, né, a entrega das atividades. O plano de ação é até o dia 17, mas até lá a prof já retorna, a prof de vocês, né? E o relato de implementação até o dia 24/11. E o formulário da aula de hoje, eu já mandei lá o link, mas vou mandar novamente, caso alguém não tenha visto, que eu mandei outros links, né? Só pegar aqui. Formulário, copiar.
Aqui é o formulário da aula de hoje, para vocês responderem. Aqui também tem alguns documentos, né, para aprofundar os nossos conhecimentos sobre boas práticas para uma aprendizagem significativa. Sugerimos a fruição dos materiais abaixo. Tem um artigo, um vídeo, um e-book, né, que dá para quem quiser aí se aprofundar um pouquinho mais a respeito do que foi conversado hoje. E, por fim, vou finalizar aqui o compartilhamento, pedir para que abram as câmeras, só para eu registrar, né? Prof, qual é a semana lá do formulário? É a semana do dia 31 do dia 30, né? Ao dia 3. Não, é dia 1º, perdão. Beleza, obrigada. Nada. Aqui, apresentação. Vamos para as meninas aqui, Ana Paula, Luísa, Nídia, se puderem abrir a câmera só para eu fazer aqui um printzinho da nossa tela. Prof, não é RCO não, né? Oi? Não é RCO não, né? É o último item lá da aula de hoje. Deixa eu tirar aqui um print. Aí, meninas. Muito bem. Agora eu vou terminar meu quebra-cabeça. Então, por hoje é só. Agradeço a presença de todas. Tenham todas um bom feriadão aí, podem descansar. Obrigada, prof, pela aula. Tchau, gente. Tchau. Beijos. Bom feriado. Tchau. Você também. A câmera não estava aberta?